o estrelado de Arapiraca que jogou muito aí na reta final. Everton, boa noite. Boa noite a todos que acompanham neste momento o NN Play, também a NNFM, e agora com as informações do time do Cruzeiro, que ontem jogando no interior baiano, venceu o adversário, o Atlético de Alagoinhas. Fez uma boa apresentação. Começou levando um susto, perdia pelo placar de 1-0, mas depois conseguiu se recuperar e surpreendeu o adversário, com o jogador Tony Moura e também o Vitor Paraíba, marcando os gols da equipe de Arapiraca. Fez o seu papel, cumpriu a sua missão, mas os outros resultados não favoreceram ao time do Urso, que encerrou a sua temporada de 2023 neste jogo pela Série D do Campeonato Brasileiro. Lembrando que a equipe ficou na 6ª colocação com 18 pontos na tabela. O técnico Adriano Rodrigues, que teve desfalques, mas escalou seu time com Jefferson, Neilson, lateral direito, Jair Amaral e Alex, 2 zagueiros, e o Miguel, lateral esquerdo. O meio-campo com Colina, Batata, Aurélio, Vitor Paraíba, Tony Moura e o André Lessa. Vamos ouvir agora a avaliação do comandante, o técnico Adriano Rodrigues, após a partida. O que tirar de lição do primeiro ano do Cruzeiro na Série D? Eu creio assim, né, que foi positivo, né? A gente estava no pior grupo, né? Acho que mais nivelado da competição, né? Várias equipes com história no futebol. O próprio Atlético disputou a Copa do Nordeste, foi bicampeão estadual, né? No Retrô com investimento alto, o próprio Asa, que é o nosso rival. O Bahia de Feira já vem com uma sequência boa, então eu acho que com uma equipe que foi formada 3 meses antes da competição, na competição, e com investimento baixo, né? Eu acho que é a menor folha do campeonato, a gente tem muita dificuldade com o campo, acho que foi bastante positivo, né? Para um primeiro ano de competição nacional. E o que tirar para o próximo ano? Muitos ensinamentos, né? Principalmente formação de elenco, né? Eu acho que a diretoria no início do ano ela desmanchou uma base que tinha, né, que foi bicampeã, foi campeã da 2ª divisão e campeão da Copa Lagoas, começou do zero, né? Eu acho que serviu de aprendizado para eles, né? Acho que o principal objetivo é eles manter uma base desse grupo e daí só qualificar, ainda mais já avisando o alagoano. Falando em manter a base, já há uma conversa entre a diretoria do Cruzeiro com o senhor para manter os trabalhos para o próximo ano? Não, assim, a gente deixou para ter essa conversa no final do campeonato, né? Ia ver conforme a campanha da equipe e daí a gente sentar para ver qual é o melhor para o Cruzeiro. Valeu, muito obrigado. Ouvimos aí o técnico Adriano Rodrigues fazendo uma avaliação sobre o time na Série D do Campeonato Brasileiro e agora chegando então o fim da temporada. Um grande abraço, eu volto com você aí no estúdio. Muito bem, tá certo, tá aí pra você as informações do estrelado e os meninos fizeram aí esse jogo ontem, jogo importantíssimo, ganhou, venceu, né, viu? Muito obrigado por me chamar de menino. Lógico, eu me sinto realmente um menino. Claro, Clevane, eu sou um menino, André. parece mesmo, né? Parece. E aí vocês vão comentar pra gente aí você, Clevane. sobre esse grande confronto. Como é que é? Tá mais jovial você. Mais jovial, hein? Jovial. Coisa, a gente vai para explicações sobre essa E aí o Cruzeiro? jovialidade. E aí o Cruzeiro? Olha, o Cruzeiro, sinceramente, sabe, cara, pelo futebol que jogou ontem, claro que o André, que é o analista aqui, que fez o jogo comigo ontem, ao lado do Alan Jones, que vai comentar um pouco mais sobre isso. Agora, eu vi um Cruzeiro ontem aplicado demais no jogo. Jogou bem, até as alterações que foram processadas, o Everton não trouxe aí as alterações que foram processadas durante o jogo, mas tiveram 5 alterações, o Cruzeiro fez 5 alterações, e mesmo nas alterações feitas pelo técnico Adriano Rodrigues, a gente percebeu que o Cruzeiro teve uma sequência, o Cruzeiro, inclusive no segundo tempo, foi muito melhor do que jogou na primeira etapa, quando terminou perdendo o primeiro tempo pelo placar de 1-0, foi lá e conseguiu a virada, o empate e a virada. E sabe, cara, pelo futebol que apresentou ontem, o Cruzeiro merecia classificação. Porém, o Cruzeiro não perdeu a classificação ontem. O Cruzeiro perdeu a classificação em jogos que ele não podia perder e que perdeu durante a competição. Os jogos em Arapiraca, a derrota, a lapada que tomou do Falcon, entendeu? Então, assim, se o Cruzeiro tivesse tido um pouco mais de aproveitamento nessa competição, um pontinho a mais, um empate, por exemplo, com o Falcon, naquele jogo que tomou 4 aí, o Cruzeiro estaria hoje classificado. Mas, para mim, valeu
a participação do Cruzeiro. O primeiro ano do Cruzeiro disputando um campeonato brasileiro, 4 anos apenas de fundado, já conquistou Copa Alagoas, fez 2 bons campeonatos alagoanos, conquistou a segunda divisão do campeonato alagoano, vem para um campeonato brasileiro, termina em 6º lugar, disputando inclusive com o time que foi bicampeão baiano, entendeu? Para garantir aí essa vitória, enfim, ganhou os 2 jogos. Ganhou aqui, ganhou lá, do Atlético de Alagoinhas, né? Então, assim, para mim fica o que disse o Adriano aí. A lição, para mim, foi mais positiva do que negativa, do ponto de vista de tirar proveitos desses resultados para levar para a temporada vindoura. E essa da manutenção do Adriano Rodrigues, eu acho que é bastante interessante, que o Cruzeiro sai na frente, já começa a formar uma equipe para começar primeiro, vamos dizer assim, essa pré-temporada visando já 2024, é o que a gente espera, né? Pelo menos eu vi dessa forma. Parabéns ao Cruzeiro pela campanha que foi realizada aí. Hoje mandei uma mensagem para o presidente Falcão, parabenizando pela participação do Cruzeiro. E futebol é assim, só existem 3 resultados: vitória, empate e derrota, né? O Cruzeiro não chegou, mas para mim fez uma campanha boa nessa Série D, viu, Tony? Beleza. André, que você viu do jogo ontem, né? Entre a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro acabou vencendo aí de virada a equipe do Atlético de Alagoinhas. Isso, Tony. O Cruzeiro ontem, no primeiro tempo, ele teve um certo predomínio, teve a bola, teve um domínio territorial também contra a equipe do Atlético de Alagoinhas. No entanto, não era tão eficiente, não tinha tanta velocidade nessa dinâmica de movimentação, principalmente na fase ofensiva. Tinha a bola, mas não conseguia definir, não conseguia criar. E o Atlético, diferente do Cruzeiro, deixou um pouco mais o Cruzeiro com a bola e tinha uma velocidade muito, muito grande na transição ofensiva. E as chances, inclusive, no primeiro tempo de gols, as chances claras que teve no primeiro tempo foi justamente do Atlético. Principalmente pelo lado esquerdo, porque o Cruzeiro não estava ainda achando uma marcação, um encaixe da marcação no corredor do lado esquerdo, principalmente por conta do lateral de Javan, que estava jogando muito bem. Já no segundo tempo, aí vem o que o Clevânio citou, as mudanças do técnico Adriano Rodrigues, que apesar dos desfalques, inclusive muitos meninos jogando nesse jogo, o time mudou a postura. A equipe do Atlético se mostrou um time sem poder de fogo. Marcelinho entrou bem no jogo. Isso, né? O Marcelinho inclusive expulsou até, e eu repito ontem, esse lance da expulsão, até abrindo parênteses aqui, esse lance da expulsão foi uma covardia. Em qualquer situação dessa, que o jogador tá desprotegido, tá de costa pro adversário, o cara dá um pontapé nele, pra mim é covardia. E foi o que aconteceu. Então, voltando para o jogo, o Cruzeiro no segundo tempo, ele muda a postura. As mudanças do Adriano Rodrigues surtiram efeito. Ficou um time muito mais rápido, muito mais leve. E essa lentidão e a diminuição do ritmo de jogo do Atlético de Alagoinhas fez com que o Cruzeiro melhorasse na partida, lógico, e também que tivesse mais superioridade. No entanto, uma superioridade mais eficiente, porque chegou e fez. Conseguiu criar e fez os gols. E com um jogador a mais e vencendo o jogo por 2-1, aí foi só controlar o jogo, teve mais a bola, defendeu com a bola, como a gente chama no futebol, e foi uma vitória importante. E foi o que eu falei ontem, ao fim da transmissão, hoje também no Jogo Rápido, há muitas lições positivas de se tirar de uma Série D e principalmente essa Série D que o Cruzeiro fez. Como o Clevânio falou, eu citei ontem também, o Alan também na transmissão citou, o Cruzeiro não perdeu a classificação nesse contexto da última rodada. Perdeu no empate aqui em Arapiraca com o Falcon por 1-1, perdeu no jogo de 3-0 para o Sergipe aqui em Arapiraca, na goleada que tomou contra o próprio Falcon também por 4-1, teve um 3-0 contra o Bahia de Feira, onde o time praticamente teve superioridade, e foi justamente o que aconteceu ontem, foi quase que um círculo vicioso do Cruzeiro na competição de ter superioridade, mas não definir. Então, há coisas boas de se tirar, há um legado para se tirar, e principalmente para o ano que vem, Adriano Rodrigues deve ser mantido, a direção vai manter alguns jogadores, inclusive jogadores que têm contrato até 2024, então começar antes e profissionalizar setores. E repito, é uma palavra que eu vou ficar batendo na tecla aqui sobre o Cruzeiro: ambição. Tem que mudar a mentalidade, entender que hoje, por exemplo, o Cruzeiro pode ser uma quarta força do futebol alagoano e tentar chegar no campeonato alagoano também, colocar força máxima também na Copa Alagoas.